Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar, digamos assim, a palavra final sobre o assunto de acentuação gráfica, que veio a ser abordado nas últimas 7 aulas de sexta-feira. Em cada uma daquelas aulas, nós estudamos uma regra de acentuação gráfica. Só que para nós sabermos ao certo se uma palavra leva ou não acento, precisamos avaliar cada uma daquelas regras sem exceção. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam esse quadro. A primeira coisa que nós precisamos para saber se uma palavra leva ou não acento é saber a posição da sílaba tônica, se ela é proparoxítona, ou seja, se a tônica está na antepenúltima sílaba, se é paroxítona, ou seja, se tem a tônica na penúltima sílaba, ou se é oxítona, ou seja, se tem a tônica na última sílaba. Se for proparoxítona, precisará de acento, como mostram esses 3 exemplos. Se for paroxítona, levará acento sempre que não terminar em a, as, es, os, em, ens, como mostram os exemplos que estamos mostrando agora. Se for oxítona, levará acento exatamente pelo motivo oposto, ou seja, quando tiver uma dessas terminações, como nos exemplos que estamos mostrando agora. Mas até agora nós falamos de condições suficientes para que a palavra precise levar acento. No caso, as regras básicas de acentuação tônica, que são o conjunto das primeiras regras que avaliam se uma palavra leva acento. Depois de avaliar por essas regras, precisamos saber se a regra dos hiatos IU enquadra a palavra. Segundo essa regra, os hiatos I e U devem ser acentuados sempre que preencherem essas 4 condições simultaneamente. Primeiro, formarem hiato com a vogal anterior. Segundo, estarem sozinhos na sílaba ou com a letra S. Terceiro, não serem seguidos de NH. Quarto, não serem precedidos de ditongo. Por essa regra, vejam esses exemplos. 4 palavras que não levariam acento pelas regras básicas de acentuação tônica, mas que por essa outra regra levam acento. Quem quiser pode dar uma pausa. Depois precisamos saber se a regra dos ditongos abertos enquadra a palavra. Se até agora a palavra ainda não recebeu acento, ainda precisamos avaliar outra regra, que é a regra dos ditongos abertos, segundo a qual os ditongos abertos ei, el, oi devem ser acentuados sempre que forem oxítonos. Vejam esses 3 exemplos. Quem quiser pode dar uma pausa. Reparem que pelas regras anteriores, essas palavras não precisariam de acento. Se até agora ainda não precisou de acento, precisamos avaliar outras regras, como a regra dos verbos ter e vir. Segundo essa regra, acentua-se com acento circunflexo a terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, dos verbos ter e vir, bem como dos seus derivados, deter, conter, reter, advir, convir, intervir, etc. Depois, acentua-se com acento agudo a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, dos verbos derivados de ter e vir. Por essa regra, vejam em vermelho algumas formas verbais que levam acento, embora não levem acento pelas outras regras que nós recordamos até agora. Depois precisamos saber se a regra dos monossílabos tônicos enquadra a palavra. Segundo essa regra, as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, os precisam ser acentuadas. Por essa regra, vejam alguns exemplos de palavras que são acentuadas, embora não sejam enquadradas
nas regras que nós recordamos até agora. Outra regra é a regra das formas verbais. Segundo essa regra, acentuam-se as formas verbais terminadas em A, E, O tônicos, sempre que seguidas dos pronomes lá, lo, las, los. Por essa regra, vejam alguns exemplos de formas verbais que são acentuadas de acordo com essa regra. E por fim, precisamos saber se a regra do acento diferencial enquadra a palavra. Segundo essa regra, usamos acentos diferenciais, ou seja, acentos que não são justificados por outras regras gramaticais, mas sim por diferenciar classes gramaticais de palavras homônimas. Em dois casos. Primeiro, o verbo pôr, que é sinônimo de colocar, leva acento circunflexo para se diferenciar da preposição por. Depois, a forma verbal pôde, que é o pretérito perfeito do indicativo do verbo poder, leva acento circunflexo para se diferenciar da forma verbal pode do mesmo verbo, que é do presente do indicativo. Essa, por sua vez, não leva nenhum acento. Ou seja, temos um total de 7 regras de acentuação gráfica, que precisam ser examinadas uma por uma para sabermos se uma palavra leva ou não acento. Bem, agora vamos ver como esse assunto de acentuação gráfica é cobrado em provas de concurso. Vamos agora comentar uma questão de concurso voltada para esse assunto. Segue um quadro. PUC do Paraná, 2012, DPR Administrador. Com relação às regras de acentuação gráfica, assinale a única assertiva em que todas as palavras devem ser acentuadas, segundo as regras do português padrão. A. Fácil, pólen, comédia. B. Ideia, tênis, miúdo. C. Papéis, refém, lúcido. D. Herói, enjoo, tácito. E. Simpático, boia, saída. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. Vamos analisar uma por uma as regras de acentuação gráfica, que vocês podem conferir logo na lista abaixo. Na alternativa A, a única palavra que não leva acento é colmeia. Colmeia é uma paroxítona terminada em A. Logo, não é enquadrada pelas regras de acentuação tônica. A vogal tônica é o E. Logo, a regra dos hiatos IU não enquadra essa palavra. Pela regra dos ditongos abertos, o ditongo EI levaria acento se fosse oxítono, mas não é paroxítono. Ou seja, essa regra não enquadra essa palavra. Colmeia é um substantivo, não é uma forma verbal. Logo, as regras dos verbos ter e vir e a regra das formas verbais não enquadram essa palavra. Colmeia é uma palavra trissílaba, logo não é enquadrada pela regra dos monossílabos tônicos. E, por fim, a regra do acento diferencial não faz referência a essa palavra. Logo, a alternativa A está incorreta. Na alternativa B, a única palavra que não leva acento é ideia. Ideia é uma paroxítona terminada em A. Logo, é uma palavra que não é enquadrada pelas regras gerais de acentuação tônica. A vogal tônica é o E. Logo, a regra dos hiatos IU não enquadra essa palavra. O ditongo E dessa palavra é paroxítono, não é oxítono. Logo, a regra dos ditongos abertos não enquadra essa palavra. Trata-se de um substantivo, não de uma forma verbal. Logo, as regras dos verbos ter, vir e a regra das formas verbais não enquadram essa palavra. Ideia é uma palavra trissílaba, logo não é enquadrada pela regra dos monossílabos tônicos. Por fim, a regra do acento diferencial não enquadra essa palavra. Agora a alternativa D. A única palavra que não leva acento dessa alternativa é enjoo. Pelas regras de acentuação tônica, enjoo é uma palavra paroxítona terminada em O. Logo, nenhuma dessas regras enquadra a palavra enjoo. A vogal tônica dessa palavra é o O.
Logo, a regra dos hiatos IU e a regra dos ditongos abertos não enquadram essa palavra. Enjoo é um substantivo, não é uma forma verbal. Logo, a regra dos verbos ter e vir e a regra das formas verbais não enquadram essa palavra. Enjoo é uma palavra trissílaba. Logo, a regra dos monossílabos tônicos não enquadra essa palavra. Por fim, a regra do acento diferencial não enquadra essa palavra. Na alternativa E, a única palavra que não leva acento é boia. Trata-se de uma paroxítona terminada em A. Logo, não está enquadrada nas regras gerais de acentuação tônica. A vogal tônica é o O. Logo, não é enquadrada na regra dos hiatos e U. O ditongo OI é paroxítono. Logo, a regra dos ditongos abertos não enquadra essa palavra. Trata-se de um substantivo. Logo, a regra dos verbos ter, vir e a regra das formas verbais não enquadram essa palavra. Trata-se de uma palavra dissílaba. Logo, a regra dos monossílabos tônicos não enquadra essa palavra. Por fim, a regra do acento diferencial não enquadra essa palavra. Agora vamos verificar a alternativa C, gabarito da questão. Papéis leva acento pela regra dos ditongos abertos, já que nessa palavra o ditongo EI é oxítono. Refém leva acento por ser uma oxítona terminada em em, ou seja, está enquadrada nas regras gerais de acentuação tônica, o mesmo acontecendo com a palavra lúcido por ser proparoxítona. Bem, essa não deixa de ser uma questão de fácil resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto dessa videoaula. E aguardem, porque quarta-feira da semana que vem teremos nossa aula de número 500. O assunto é surpresa. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a próxima aula, a aula 500, que vai ter um assunto surpresa.